Bom dia, boa tarde ou boa noite. Isso, na verdade, é você quem decide. Para a aula de hoje, vamos dar continuidade à aula passada de circuitos em série e vamos falar agora em circuitos em paralelo, dando continuidade à sequência de circuitos. Do jeito que a gente fez a associação de resistores em série, agora a gente pode também fazer a associação de resistores em paralelo. E quais são essas características? Vamos ver. A definição é elementos, tá? Eu troquei a palavra resistores por elementos para abranger mais. Então, elementos que compartilham o mesmo ponto inicial e final do circuito. Então, se dois resistores, a perninha de cima do resistor, tiver ligada a uma perninha de cima de outro resistor e a de baixo com a de baixo, isso significa que esses dois elementos, esses dois resistores, estão em paralelo. O professor ficou um pouco confuso, não entendi muito bem. Vamos mostrar em circuitos, né, em desenhos, para ficar mais simples de entender. Veja só, nesse caso, eu tenho que o resistor 1 e o resistor 2 estão ligados em paralelo. Por quê? Tanto um lado do resistor está ligado de um lado do... No caso, um lado do resistor 1 está ligado em um lado do resistor 2 e o outro lado do resistor 1 está ligado no outro lado do resistor 2. Veja que tanto um lado quanto o outro estão ligados em paralelo, tá? Essa é a definição de paralelo. Vamos ver mais um exemplo. Esse é também bem clássico, tá? Veja só, o lado de cima do resistor 1 está ligado no lado de cima do resistor 2. E o lado de baixo do resistor 1 está ligado no lado de baixo do resistor 2. E esses dois resistores estão ligados também em paralelo com a fonte, do mesmo caso aqui também, tá, pessoal? O positivo da fonte está ligado em um lado e o negativo da fonte está ligado no outro lado de cada um dos resistores. Mesma coisa aqui. O positivo da fonte está ligado em um lado de cada um dos resistores, o negativo também. Definição de circuitos em paralelo, tanto fonte quanto resistores em paralelo. Vamos mudar, vamos ver mais um exemplo aí na tela. Aí, ó, esse exemplo aqui eu quis mostrar, ficou até parecido com série, mas não importa se está parecido ou se está diferente. Se está o tradicional, que é mais esses dois aqui, ou se está esse formato mais diferente. Você vai analisar um lado do resistor, de cada resistor e o outro lado. Veja só, o lado esquerdo do resistor 1 está ligado com o lado esquerdo do resistor 2. Nessa ligação aqui por cima. E o outro lado do resistor, o lado direito aqui, está ligado com o outro lado do resistor. Então, por mais que o formato mude, esses resistores aí estão em paralelo. E veja só que o lado positivo da bateria está ligado tanto em um lado, em cada lado dos resistores, e o lado negativo também está ligado em cada um dos resistores. Então, esses elementos aqui estão em paralelo também com a fonte de tensão. Só muda o formato de se ver. E por último, desenhei aqui mais um circuito aqui aleatório, meio que em triângulo, mas veja só, do mesmo jeito. Um lado do resistor 1 e o lado do resistor 2 estão ligados, e o outro lado do resistor 1 e o outro lado do resistor também estão ligados. Então, esses dois resistores também estão em paralelo. Não se confunda com a forma como a questão bota os resistores. Analise um e o lado do resistor e o outro lado do resistor, de cada um dos resistores, e veja se eles estão ligados. Lembrando que série tem uma continuidade, né? Não há bifurcação. Então, nesse caso aqui, tem que haver bifurcação, tá? Veja que em todos os casos aqui eu tenho bifurcação da corrente, né? A corrente pode vir por aqui ou por aqui. Tem que ter a bifurcação para quê? Para poder eu ligar os dois lados, um lado da fonte e os outros dois lados no outro lado da fonte. E aí, fazendo de novo esse paralelo, né, com o circuito série, vamos lá as características do circuito paralelo. Quais são as características? A tensão é a mesma em todos os elementos que estão em paralelo. Já falei sobre isso aqui na aula de hoje. A tensão aqui, o positivo da fonte está aqui do lado de cada do resistor e o negativo nesse lado de cá. Então, essa tensão aqui está integralmente nesse resistor aqui. E também nesse resistor 2 também, ó. Veja só, o positivo está aqui nesse resistor e o negativo também nesse outro lado do resistor. Então, a tensão sobre esse resistor é igual à tensão sobre esse resistor, que é igual à tensão da fonte. No mesmo caso, em todos os 4 circuitos aqui, tá, pessoal?
Isso é a tensão, não mais a corrente. Em série eu tenho correntes iguais, né? No caso de paralelo eu tenho tensão igual para todos os elementos, tá? E aí, com relação à corrente, a corrente é normalmente diferente para cada elemento, né? Se eu tiver uma corrente vindo aqui da fonte, venho por aqui, acho uma bifurcação, então essa corrente aqui, que vai para o resistor 1, normalmente é diferente da que vai para o resistor 2. Por que que normalmente? Se caso os resistores forem iguais, tiverem a mesma resistência, aí a corrente se divide por igual e aí tem um caso especial de circuito paralelo em que tem as correntes iguais. Mas no normal, as correntes são diferentes, mas necessariamente as tensões são iguais, tá? Então, decora. Resistor em paralelo, tensão igual. Corrente normalmente diferente. E aí um caso prático aí, né, de circuitos em paralelo. A tomada da sua casa. Veja só, imagine que as tomadas da sua casa sejam essas. Aí estão essas tomadas. E eu tenho a fonte, né, a rede da COSERN, a rede da distribuidora. Aí eu tenho a fonte de 220 volts. Como é que eu ligo essas tomadas para que todas as tomadas tenham 220 volts? Eu vou lembrar do slide passado, né? Se eu quero que todas as tomadas tenham a mesma tensão, eu preciso ligá-las em paralelo. Se eu ligar em série, eu vou ter correntes iguais, mas não tensão igual. Então, nesse caso, eu preciso ligar em paralelo. Como é que eu ligo essas tomadas em paralelo? Assim, ó. O lado positivo, que agora a gente vai chamar de fase, tá? Porque no caso da rede elétrica, a gente chama rede alternada, a gente chama de fase neutro. Mas um lado da fonte, que é o lado da fase, eu vou ligar num borne. O outro lado, no outro borne, tá? No caso neutro, eu ligo no outro borne. E aí, esse 220 volts vai estar integralmente nessa tomada aqui, ó. E aí, como é que eu faço para ligar a outra tomada? Eu faço uma emenda aqui, ó, tá? E puxo para cá e ligo a outra tomada, havendo sempre bifurcações. Então, nesse caso, essa tomada aqui está em paralelo com essa aqui, com essa e com essa. Toda vida eu coloco um borne na fase, o outro borne no neutro, e fazendo emendas aí de fase e de neutro, eu tenho esses elementos todos em paralelo, e aí eu garanto que as tensões tenham todos, as tomadas tenham todas as tensões igual a 220 volts, tá? Tensões iguais, circuitos em paralelo. Tá, vamos falar ainda mais sobre resistores em paralelo. É possível, do jeito que dá circuito sério, é possível substituir vários resistores em paralelo por um único equivalente, tá? Existe uma fórmula matemática para você pegar vários resistores, desde que estejam todos em paralelo, substituir todos eles por um só resistor equivalente. Como é que eu faço isso? Existe uma fórmula que não é tão simples quanto o sério. O sério eu vou só somar. No caso, para resistores em paralelo, eu preciso fazer esse cálculo aqui. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre o resistor R1, mais 1 sobre o resistor R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. E aí, quantos eu tiver em paralelo, eu vou somando. Se eu tiver só 2, eu faço 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. E assim, se tiver mais, eu vou somando mais, tá? Essa fórmula não é tão simples, é meio complicada, envolve fração, envolve inverso, né? Que a gente vai fazer já já um exemplo e vai ficar mais claro, mas não é tão simples. Então, eu tenho um caso especial quando eu tenho apenas 2 resistores. Por favor, lembre-se, eu só posso fazer essa fórmula agora que apareceu agora quando eu só tiver 2 resistores, tá? Quando eu tiver só 2 resistores, como é que eu faço o cálculo mais simples? O resistor equivalente, está aqui o resistor equivalente, vai ser igual o produto das resistências dividido pela soma das resistências. Então, resistor equivalente, quando eu tenho só 2 resistores, R1 e R2, eu multiplico a resistência R1 pela resistência R2 e divido pela soma delas. Produto pela soma. Decorando, resistor equivalente é o produto pela soma quando eu só tenho 2 resistores, tá? Se eu tiver 3, não posso usar essa fórmula. Um detalhe importante sobre qualquer circuito em paralelo, tá? Resistência equivalente em paralelo. A resistência equivalente que você vai encontrar, tanto nessa fórmula quanto nessa, é sempre menor do que a resistência original.
O que é que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um resistor de 1 milhão de ohms, em paralelo com um resistor de 100 ohms, em paralelo com um resistor de 0,1 ohm, a resistência equivalente desses três resistores vai ser menor do que 0,1 ohm, mesmo tendo 1 milhão de ohms lá em paralelo. Então, é sempre a resistência equivalente, é sempre menor do que o menor dos resistores em paralelo. Isso é bom para você ver se você errou. Imagine que você faz uma conta muito complicada, depois quando você vai ver o resultado, se você vir que o resultado for maior do que algum dos resistores, você errou a questão, faça de novo, refaça que está errado o seu cálculo, tá? Então a resistência equivalente é sempre menor do que a menor resistência original. Vamos ver um exemplo, que o exemplo sempre fica mais simples de visualizar, né, de entender. Aí eu tenho um circuito que eu tenho uma fonte de tensão de 120 volts, em paralelo com um resistor de 50 e em paralelo com um resistor de 200 ohms, tá? 50 e 200 ohms. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a resistência equivalente desses dois resistores que estão em paralelo. Qual é a fórmula? Acabamos de ver. 1 sobre R aqui, 1 sobre a resistência equivalente, é igual a 1 sobre R1, que é 50, então 1 sobre 50, mais 1 sobre 200, que eu só tenho esses dois. Fazendo essa conta aí, eu faço 1 sobre R, a resistência equivalente é igual a 0,02 mais 0,005. E aí eu tenho que 1 sobre a resistência equivalente é igual a 0,025. Muito cuidado para quando você for usar essa fórmula. Aqui, a resistência equivalente não é 0,025. Não é. 1 sobre a resistência equivalente equivale 0,025. Então, eu tenho que inverter esse número aqui, isso é, eu tenho que fazer 1 dividido por ele, para inverter os dois lados da equação, e saber quanto é que vale a resistência equivalente. Então, a resistência equivalente vai ser 1 dividido por 0,025. A resistência equivalente, então, é igual a 40 ohms. Se você quiser, você também pode fazer aqui o mínimo múltiplo comum desses dois aqui, né? E fazer aquela regra de soma de fração, também dá certo, tá bom? Vocês que fazem da melhor forma. Mas nesse caso aqui, a gente viu que a gente tem só dois resistores. Se eu tenho só dois resistores, então eu posso usar aquela fórmula do produto dividido pela soma. E aí eu já tenho a resistência equivalente direto, tá? Nesse caso, então, resistência equivalente vai ser o produto de 50 vezes 200, dividido pela soma 50 mais 200. Produto dividido pela soma. E aí, fazendo essa conta, 50 vezes 200 dá 10.000, 50 mais 200 dá 250. Fazendo essa divisão aí, eu tenho que a resistência diretamente já é igual a 40 ohms. Cuidado que aqui não é inverso não, tá? Já é 40 ohms. O que é que eu tenho que fazer? Assim que eu acho a resistência equivalente, eu vou comparar esse valor que eu achei com os dois originais. A resistência equivalente é igual a 40 ohms, e eu tenho que a menor resistência equivalente do circuito original é 50 ohms. A resistência equivalente deu menor, então, beleza, pode ser que minha conta deu certo, né? Não necessariamente, mas nesse caso deu, né? Então, se alguma vez você fizer essa conta e a resistência equivalente der maior do que algum desses dois valores, refaça, você errou. Bom, achei a resistência equivalente, então agora eu posso, nesse circuito original aqui, substituir esses dois resistores por um único resistor de resistência igual a 40 ohms. Vou desenhar o circuito aqui, ó. O ponto de um lado do resistor e o outro lado eu substituo esses dois por um só, tá? Então eu tenho que 120 volts alimentando uma resistência de 40 ohms. E agora você já sabe calcular a corrente nesse circuito, lá da primeira lei de Ohm. Fazendo aqui do lado, a corrente vai ser igual a tensão dividido pela resistência equivalente. A tensão do circuito equivalente é 120 volts, dividido pelo 40 ohms, né, da resistência equivalente. Eu tenho que a corrente nesse circuito aqui é igual a 3 amperes. Então, apareceu aí uma corrente de 3 amperes. Se eu tenho 3 amperes no circuito equivalente, eu vou ter 3 amperes também no circuito original. Cuidado, nesse caso aqui aparece 3 amperes aqui saindo da fonte, tá? Não aqui embaixo. É saindo aqui da fonte, isso é, alimentando os dois resistores ao mesmo tempo. A corrente que desce aqui nesse resistor de 50 ohms e a corrente que desce aqui nesse resistor de 200 ohms será diferente de 3 amperes, porque a gente já sabe que no circuito paralelo a corrente é diferente.
Mais para frente, quando falarmos da lei de Kirchhoff, a gente vai aprender a calcular essa corrente aí em cada um dos resistores. Por enquanto, a corrente total do circuito está aqui, né, saindo da fonte, alimentando tanto um quanto o outro resistor. Tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar sobre o circuito paralelo é isso. Parabéns pelos conhecimentos que você adquiriu hoje e não deixe de fazer exercícios sobre circuitos paralelos para fixar seu conhecimento. Um forte abraço!